Fala pessoal, Paulo do Suma Teológica aqui com mais um review técnico para vocês. Hoje a gente vai dar uma olhada na minha coleção Fé, Ciência e Cultura, que é uma parceria da Thomas Nelson Brasil com a Associação Brasileira Cristãos da Ciência. Para quem não conhece o projeto, o Cristãos da Ciência é um projeto que já tem alguns anos de trabalho, onde é um grupo de pessoas que eles tentam trazer estudos sobre fé cristã e o relacionamento dela com a ciência. Só que, embora eles tentem trazer vários tipos de vertentes, várias teorias e várias visões dessa relação, eles sempre tentam trazer isso com um embasamento. Então eles tentam trazer temas, trazer estudos que tenham ali realmente uma referência bibliográfica boa, que tenham uma estrutura forte por trás, que tenham pesquisas por trás. Então eles sempre tentam trazer temas com embasamento. Tá? Então é um projeto muito legal, para quem não conhece eu aconselho vocês a conhecerem, entrem no site deles lá. Tá? E essa foi uma parceria com a Thomas Nelson. Eu não tenho todos os livros da coleção, mas eu tenho alguns dos principais que me interessaram e eu vou mostrar para vocês aqui hoje um pouco dessa coleção aqui. Tá? Os livros eles não têm capa dura, tá? Nenhum dos livros que eu vi tem capa dura. Mas como a qualidade da Thomas Nelson é muito boa, a estrutura do livro é bem feitinha. O papel ele tem a capa aqui, ó, por exemplo, ela é bem bonita, ela tem um brilho nas imagens. As lombadas ficam muito bonitas, ó, da coleção na estante. Então elas vão ter aqui essa faixa preta, o nome, os autores do livro e o fundo da imagem da capa. Aqui um detalhezinho da capa também e essa borda branca com o símbolo da editora e do projeto. Só esse aqui, Como Deus Age no Mundo, que ele tá um pouquinho diferente, se você for ver, ó. A faixa preta ela é inteira, ela não pega com um pouquinho da capa, tá? Então ele está um pouco diferente. Todos eles são coloridos, né? Tem as bordas das páginas coloridas. É só a borda, tá? Não é por dentro das páginas, é só as bordas. Igual na coleção do Lewis. Então isso é muito legal. A maioria dos livros, eles têm o mesmo tamanho médio, tá? Então alguns podem ter um pouco mais, alguns um pouco menos, mas eles vão ter nessa faixa ali de umas 300 páginas, mais ou menos. Essa coleção aqui, vocês podem pegar, eu aconselho pegarem pela Amazon, por exemplo, em algumas promoções muito legais que eles fazem, que foi onde eu peguei, mas também fiquem de olho, quem quiser pegar de repente a coleção já mais completinha, você pode dar uma olhada no site da Thomas Nelson Brasil, que lá eles sempre fazem promoções do combo. Volta e meia tem uma promoção e são promoções muito boas. Então eu aconselho você pegar lá, tá? Você vai acabar pagando ali, no geral, se você pegar numa promoção, um valor de mais ou menos uns R$40, um pouquinho mais em cada livro. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de cada tema e depois eu mostro para vocês um pouquinho por dentro, tá? Esse Teologia Natural aqui, 5 visões cristãs, ele vai falar sobre visões alternativas sobre a teologia natural, ou seja, como Deus se revela através da natureza. Então são 5 teorias diferentes abordando como eles acreditam que Deus consegue falar através da sua criação. Aqui a gente vai ter o Origem, que são 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Então aqui a gente vai ter visões que em algumas partes convergentes, em algumas partes que se diferem, que se contrapõem, sobre a criação, sobre a evolução das espécies, se os tipos básicos foram criados prontos, se segue uma linha de design inteligente, se segue uma linha de criacionismo bíblico, etc. O legal desse livro aqui é que ele não vai mostrar, apenas falar superficialmente, ele vai pegar autores diferentes que defendem essas teorias e eles vão fazer a sua defesa e a sua explicação do tema. Então isso aqui é uma coisa diferente, né? Porque não é uma visão totalmente neutra ali dos temas e também não é rasa, né? Então você vai ver ali uma explicação de quem realmente conhece o tema e defende aquela visão ali. Então isso daí é muito legal. Aí a gente tem o Integrando Psicologia e Fé, modelos para o engajamento cristão. Esse aqui eu peguei porque eu gosto muito do tema de psicologia e aqui ele vai trazer visões, vai trazer modelos, teorias de como a psicologia pode conversar com a fé cristã em visões de vida, visões da mente humana, visões do ser humano e etc. Aqui temos o Ciência e Religião, então esse daqui é só do Alistair McGrath e ele vai falar sobre quais são as áreas da ciência, as descobertas científicas recentes e como elas
conseguem interagir com a fé cristã e a teologia cristã. O nosso Vida Sagrada, como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental, ele vai pegar várias desses temas atuais, né, sobre o meio ambiente, sobre o uso de a exploração dos nossos recursos naturais, e ele vai falar como esses assuntos, esses tópicos, se relacionam com a crença cristã. Então, como que a gente vai olhar para o mundo, como que a gente vai olhar para as crises, para os problemas ambientais, para os desenvolvimentos de tecnologias que afetam o meio ambiente, como que a gente vai olhar eles com uma ótica cristã, com uma cosmovisão cristã. E tem o Como Deus Age no Mundo, que é o debate sobre a providência divina e as leis naturais. Então, o texto aqui, né, a capa também já mostra para nós que é um pensamento de como que Deus fala, como que Deus age no mundo, como que Deus se relaciona conosco através de algumas visões cristãs que defendem formas de Deus falar. Então a gente vai ver isso daqui nesse livro, tá? Também é um tema muito interessante. Como eu disse, sempre voltando, né, pelo tema do projeto, sempre se voltando para a parte científica. E eu vou mostrar, a partir desse último livro aqui, dos que eu tenho, um pouquinho por dentro do livro para vocês. Então ele tem a orelha, no mesmo papel da capa, tá? As páginas são meio amareladas, não é uma página muito grossa. A qualidade da fonte é muito boa. Você pode ver que é um livro denso de informações, porque o texto, tá, ele não fica apertado, mas os parágrafos são longos, eles vão até bem próximos da borda, do final da folha, então é bastante informação. Mas ó, o tamanho da fonte é bom, fácil leitura. A linguagem é fácil compreensão, então mesmo que você não seja uma pessoa que tem o costume de acompanhar esses temas, que às vezes não está tão por dentro da linguagem científica, você pode ler, tá? Você vai conseguir entender. Nós não temos muitas notas explicativas, então nós temos notas explicativas que eles acham pertinentes, mas não é algo que vai te auxiliar muito, assim, que vai te carregar sobre o texto, mas como eu disse, não é um livro de linguagem difícil, você consegue entender por si só ali. Aí no final a gente tem as bibliografias, então isso que é legal do projeto, como eu disse para vocês, o projeto do Cristãos na Ciência, eles sempre trazem muita referência, muita bagagem teórica. Então não são apenas teorias, de repente, né, teorias malucas, teorias casuais. A gente tem muito conteúdo por trás do que eles trazem. E aí temos o índice remissivo aqui, que isso é interessante, tem muita gente que gosta, né, de você pegar um tema, por exemplo, aqui, ó. Jeffrey, Kopersky, lacunas casuais, livre-arbítrio humano, e daí você acha pelo tema, igual tem muitas bíblias aí, né? O livro não é um livro pesado, é um livro flexível, é um livro que você pode levar para diversos lugares. Então você pode ler ele aí no ônibus, no metrô, você pode ler ele de repente na sua faculdade, nos intervalos do seu trabalho, alguma coisa assim. Tá? Não é um livro pesado, é um livro bem leve, então ele é fácil de manusear. Beleza, pessoal? Essa foi eu mostrando um pouco da coleção aqui. Se vocês gostaram, se inscreve aí, acompanha, eu vou trazer outras coleções para o canal, dá uma curtida, compartilha o vídeo. Tamo junto.